Fala, impressionadores! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de SQL no canal Programação. Eu sou o Marcos e hoje eu quero te mostrar dois tipos diferentes de subqueries, que são as subqueries do tipo escalar e lista. E se você quiser aprender, vou mostrar aqui com exemplos. Fica comigo até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar. Não esquece de começar também deixando o like no vídeo, se inscrevendo no canal e ativando o sino de notificação para sempre ser avisado de todo o conteúdo que sai por aqui toda semana, de Python, SQL, JavaScript, HTML, enfim, muito conteúdo que eu tenho certeza que você não vai querer perder. Então é isso e vamos começar. Nós já falamos sobre subqueries aqui no canal em alguns momentos. Só para você lembrar, subquery é quando a gente usa uma consulta, uma query, dentro de uma outra query. Então, uma consulta dentro de outra consulta, uma query dentro de outra query. É basicamente você usar o resultado de uma consulta dentro de outra. É isso que significa subquery. Eu vou te mostrar aqui dois tipos diferentes que você vai poder usar dependendo da situação. Mas antes, se você quiser se aprofundar mais aí no SQL, se você quiser saber como você pode avançar ainda mais aqui nos conhecimentos, além desse conteúdo aqui, você pode ver aqui na descrição do vídeo que vai ter informações do nosso treinamento completo de SQL, o SQL Impressionador. Então, se você quiser dominar essa linguagem, dominar a parte de banco de dados, o nosso treinamento com certeza vai te ajudar. E no segundo link da descrição, eu estou deixando um mini curso básico e gratuito para você poder continuar estudando aqui com a gente depois dessa aula daqui. Mas vamos lá. Dois tipos de subquery, escalar e lista. Vamos começar aqui com a subquery escalar. E vamos trazer uma situação para esse contexto ficar um pouquinho mais claro. Aqui eu quero criar uma subquery que vai me permitir descobrir quais são os produtos que têm um preço acima da média de preços. Primeiro, aqui no meu banco de dados, eu tenho uma série de tabelas com informações de produtos, vendas, lojas locais e dentre outras informações. E para saber as informações de produtos, eu posso selecionar minha tabela de produtos. Para isso, eu vou usar o comando select from produtos. Executando esse código aqui, ele vai me trazer como resultado a minha tabela de produtos. Só que o que ele quer saber ali é a lista de produtos que tem um preço acima da média, ou seja, um preço acima da média de preços, que eu ainda não sei qual é essa média. Para descobrir qual é essa média, eu posso criar uma outra consulta. E essa outra consulta vai ser da seguinte maneira: select AVG de média e vou tirar uma média da coluna de preço unitário from a nossa tabela de produtos. Então isso aqui vai me dar como resultado a média de preços dos meus produtos. Executando ali, ele vai me trazer como resultado 1788. Como é que eu posso usar isso aqui como uma subquery? Em vez de eu simplesmente fazer agora um filtro, né? Quero ali selecionar os meus produtos onde o preço unitário ele é maior ou igual a 1788, em vez de eu fazer dessa forma, porque isso aqui não vai ficar automático, eu posso usar justamente essa consulta aqui dentro dessa outra consulta para tornar isso aqui mais automático e aí sim usar aí a ideia de subquery. Então aqui no lugar do 1788, o que eu posso fazer? Abro parênteses e aí eu coloco justamente esse select aqui para fazer a minha subquery. Então como é que vai funcionar isso daqui? Posso até fazer uma indentação para deixar isso aqui um pouquinho mais legível. Então olha só pulando algumas linhas para a gente poder ter uma visualização melhor. Eu estou selecionando todas as informações da minha tabela produtos, onde o preço unitário é maior ou igual à média de preços. Quando eu executo isso aqui, eu tenho como resultado a minha tabela com informações dos produtos que tem uma média, um preço, né, acima da média. Então, lembrando que a minha média é 1788, todos os meus produtos sempre são acima, né? Então, posso ver aqui que o menor valor é 1.800 e depois vai crescendo. E aí, voltando, né, nos tipos de subquery, por que essa é uma subquery do tipo escalar? Porque essa subquery aqui, né, essa consulta mais interna, ela me retorna como resultado um escalar, ou seja, um valor único. Eu posso até vir aqui e selecionar apenas esse trecho e executar,
ele vai me trazer ali um único valor. Então, isso que quer dizer uma subquery escalar. Mas, em alguns momentos, eu posso ter como resultado dessa consulta uma lista e essa lista ser utilizada dentro ali da minha outra consulta. Então, é agora que entra ali o nosso segundo exemplo, que vai ser o exemplo de lista, que é esse daqui. Para isso, a gente vai fazer um exemplo que funciona da seguinte maneira. Quais vendas estão associadas a clientes do gênero masculino? Então, primeiro, estamos falando de vendas, então a gente vai olhar a nossa tabela de vendas. Para isso, eu vou fazer um select na minha tabela de vendas. Eu vou ter como resultado ali todas as informações de vendas ali da empresa, né? Então, a data da venda, o ID da loja, o ID do produto, o ID do cliente e assim vai. Só que se eu olhar aqui por essa tabela, eu não consigo saber qual é o gênero do cliente que fez a compra. Eu quero saber todos os clientes que são do gênero masculino e que fizeram essa compra. Eu não consigo de forma direta. Eu poderia até tentar trabalhar com joins, mas eu não vou usar joins aqui, eu vou usar subqueries. Como é que eu posso fazer isso, né? Aqui nessa tabela, eu não tenho a informação do gênero do cliente, mas eu tenho informação do cliente, do ID do cliente. Eu sei que esse cliente aqui, né, dessa compra, dessa venda, é o cliente 16, esse aqui é o 17, esse aqui é o 30 e assim vai. Então, tendo a informação do ID do cliente, eu posso indiretamente descobrir quais são os clientes que são do gênero masculino. E aí, quebrando esse problema em duas partes, vamos fazer agora o seguinte. Vamos olhar a nossa tabela de clientes. Então, vou selecionar essa tabela e vamos dar uma olhada ali no resultado. Eu tenho justamente essa coluna de ID do cliente que me traz os IDs dos clientes e esses IDs eles estão lá na minha tabela de vendas. E aqui eu tenho o gênero desses clientes, masculino, feminino. Como é que eu posso descobrir quais são os IDs dos clientes associados ao gênero masculino para daí conseguir trabalhar com subquery aqui? Esse é o meu desafio agora. Descobrir quais são os clientes que são do sexo masculino. Nessa consulta aqui, quais adaptações eu posso fazer? Primeira adaptação, para descobrir quais são os clientes que são do sexo masculino, eu posso vir aqui no final e utilizar o comando where e colocar, eu quero os clientes onde o sexo, o gênero, né, ele vai ser M, de masculino. Se eu executo isso daqui, ele vai me trazer uma tabela com todos os clientes que são do sexo masculino. Só que eu não quero todas essas informações, isso aqui é demais. O que eu quero simplesmente é o ID dos clientes do sexo masculino. Então, o que eu posso fazer aqui agora é, em vez de escrever esse asterisco, eu vou especificar qual é a coluna que eu quero que ele retorne. No caso, a coluna ID do cliente. Então, ó, selecione a coluna ID do cliente, ou seja, os IDs de cliente, onde o gênero seja masculino. Então, vou selecionar esse código e, como resultado, eu tenho agora uma lista de IDs. Essa lista de IDs, ela me diz quem são os clientes do sexo masculino. E vamos olhar aqui, né? Se eu voltar aqui na minha tabela de vendas, se eu conseguir de alguma forma, né, vamos até executar as duas ali. Se eu conseguir de alguma forma falar para a tabela de vendas que eu quero visualizar só esses IDs, no meio de todos esses IDs, eu tenho justamente o quê? As vendas relacionadas aos clientes do sexo masculino. Então, como é que eu posso trabalhar com uma subquery aqui? Vou fazer o seguinte, vou selecionar as informações ali de vendas, onde o meu ID do cliente, ele é um desses valores aqui, ó. Um desses valores. Mas como é que eu posso fazer isso, né? Eu não posso trabalhar com igual, né? ID cliente igual, ou maior, ou menor, eu não posso fazer isso. Eu vou ter que usar um operador de filtros, né, do where, um operador, para conseguir passar para ele uma lista de informações. Né? Esse operador é o operador in, é um outro que nós já falamos aqui. Operadores são formas ali da gente filtrar, além do igual, maior, menor, etc. Tem alguns operadores, tem o like, tem o between, tem o and, tem o or, e um deles é o in para a gente poder justamente trabalhar com uma lista.
E para trabalhar com essa lista, o que eu poderia fazer? Entre aspas, colocar ali os números, né? Então, poderia colocar ali 1, depois o 4, depois o 6, depois o 8 e assim vai. Vou colocar esses primeiros aqui. Quando eu faço isso, eu vou ter como resultado o quê? Apenas as vendas associadas aos clientes que são de 1, 4, 6 e 8. Então aqui, ó, 8, 1, 4, 8, 6 e assim vai. Só que em vez de eu escrever os números aqui, eu posso fazer o quê? Aqui dentro eu coloco essa consulta, porque ela me retorna exatamente essas informações. Então, ó, vou copiar e vou colar aqui dentro. E agora o que eu acabei de fazer é uma subquery, só que dessa vez do tipo lista. Vamos dar um Enter aqui, só para a gente poder identar esse código. Então agora sim. E aí nós temos o quê? Um select de todas as colunas da nossa tabela de vendas, onde o ID do cliente in, ou seja, ele contém um dos valores ali dessa minha lista. O que essa minha lista me retorna? Posso executar ali dentro. Ela vai me retornar justamente aqueles valores que a gente já viu. Só que essa lista, dentro dessa outra consulta, ela vai me dar justamente as vendas associadas a clientes do sexo do gênero masculino. Fechado? Então, esses são os dois tipos aí de subqueries dentro do SQL. Temos a subquery escalar e a subquery de lista. E aí você vai poder usar a subquery da forma como fizer mais sentido para você. Então é isso, espero que tenha ficado claro, tá? Usar subqueries dessas duas formas aqui é muito importante e vai te ajudar muito no teu dia a dia. Então espero que você tenha entendido, que tenha ficado claro. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sino de notificação para sempre ser lembrado, avisado de todo o conteúdo que sai por aqui toda semana. Então é isso, ótimos estudos e a gente se vê na próxima aula.